9h40, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, considerado como a prévia da inflação, teve uma baixa de 0,7% em julho. O número representa uma queda na comparação com o último mês, quando houve uma alta de 0,04%. O Alan Gani, aqui nos estúdios, é um resultado praticamente estável, né? Mas pelo menos é uma sinalização de queda. Sim, né? Houve uma deflação, então uma menor variação em relação ao mês anterior e também o índice veio com uma deflação maior do que o esperado. E o que puxou essa deflação foi principalmente alguns alimentos, como carnes, leite, o feijão e energia elétrica residencial, a conta de luz. Acho que muitos consumidores em algumas capitais, por exemplo, São Paulo, perceberam que a conta ela veio zerada. Então, houve ali o bônus de Itaipu que permitiu uma queda da energia elétrica. Também houve deflação dos artigos de residência. Isso tudo puxou o índice para baixo. É uma boa notícia, o mercado estava bastante apreensivo com essa divulgação. Por quê? Porque terá reunião do Copom em agosto e se o índice viesse aí acima do esperado, poderia colocar aí uma água no chope. Agora tudo indica que de fato ocorrerá a queda da taxa Selic pelo bom momento aí que vive a inflação. Destaque ao trabalho do Banco Central também. Pois é, os nossos comentaristas também debatem esse assunto. IPCA 15, Amanda Klein. É interessante para o consumidor sentir na ponta, né? Na hora que vai ao mercado, a questão do alívio dos preços, não só em relação à alimentação, mas também à energia, como o Alan falou. Em itens tão importantes que fazem toda a diferença na cesta de compras do consumidor, Thiago, a conta de luz, botijão de gás também registrou deflação, alimentos, quer dizer, a gente vem tendo pelo menos um alívio. O mercado esperava a queda de 0,02, veio até um pouco maior, 0,07, é o índice que é considerado a prévia da inflação. Como o Alan Gani disse, temos reunião do Banco Central também na semana que vem, dia 1º e 2 de agosto, é a primeira reunião da qual participarão os novos indicados, os primeiros indicados a diretores do BC do presidente Lula, entre eles o Gabriel Galípolo, que é cotado para ser o próximo presidente do Banco Central, mas essa queda da taxa de juros, aí há uma divergência, será de 0,25%, 0,5%, eu imagino que a maioria estime em uma queda um pouco mais conservadora, de 0,25 ponto percentual, já estava contratada, mas será de qualquer forma simbólica, porque é a primeira reunião da qual os dois participam e abre caminho também. Teve a divulgação do Boletim Focus hoje, normalmente sai às segundas-feiras por causa do jogo da seleção feminina ontem na Austrália, a estreia da seleção feminina brasileira. O Campos Neto acabou adiando para hoje e aí saiu também mais uma queda na estimativa de inflação para esse ano de 4,95 para 4,9. Veja como se aproxima de cumprir o teto da meta. O teto da meta hoje é de 4,75%, o centro é 3,5%. Se cumprisse a inflação terminar o ano dentro da meta e cada vez há mais expectativa de que isso aconteça, o Banco Central não precisa escrever aquela carta explicando por que a inflação não ficou dentro da meta. Portanto, notícias auspiciosas aí para a economia e para o consumidor. Pois é, e Beraldo, isso vai influenciar o Copom agora em agosto? É uma boa notícia no sentido que demonstra uma estabilidade na inflação e isso sustenta uma decisão de redução de taxa de juros nessa próxima reunião. Essa é a expectativa. Agora, só essa queda de juros ou só a baixa da inflação não é suficiente para resolver os problemas que hoje a sociedade brasileira enfrenta. Enquanto a gente está falando aí dessa pequena redução da inflação, uma queda de taxa de juros que pode ser aí de 0,5%, de 1%, enfim, mas o fato é que a grande parcela da população brasileira que está hoje endividada está sujeita a uma taxa de juros muito alta, tanto empresas quanto pessoas físicas. E aí você economiza um pouquinho nas suas contas do mês a mês, mas você entrega muito dinheiro para cobrir este custo de juros. Isso precisa ser ajustado no Brasil para que a gente consiga ter uma economia mais forte. As pessoas podendo planejar melhor as suas vidas e tendo maior valor do dinheiro que elas conseguem a partir do seu trabalho. Agora, Gani, será que na reunião do Copom agora de agosto, os executivos lá se reúnem, eles pegam os balancetes, falam do IPCA 15 também? Falam, com certeza, né? E aí, como foi uma boa notícia no IPCA 15, acredito que ocorrerá essa
queda na taxa de juros. Agora, eu acho que será uma queda de 0,25 pontos percentuais. Quer dizer, o Banco Central ele é bastante cauteloso em relação à redução da taxa de juros, porque esse jogo da inflação ele não está completamente ganho. Veja que a inflação começou a arrefecer recentemente, a queda nas projeções também, que é um fator importante, aconteceram recentemente. Então é algo que o Banco Central ele vai dosando ali a redução da taxa de juros com muita parcimônia. E também tem um outro ponto, quer dizer, o efeito dessa queda da taxa de juros, Thiago, ele não vai ser imediato. Geralmente demora de 9 a 13 meses para começar a fazer efeito lá no crédito pessoa física e pessoa jurídica. Tem um outro ponto também, que as taxas de juros lá na ponta, não necessariamente elas vão seguir o mesmo ritmo de redução da taxa Selic, porque o risco para uma empresa ou para o consumidor é diferente do risco do empréstimo interbancário, né, que a taxa Selic baliza, ou da rolagem da dívida pública também. Sem dúvida. Então, queda de 0,07% do IPCA 15, a prévia da inflação. Alan Gani, valeu.